Olá, mais um dia de Café com Lectio. Eu já estou com meu cafezinho aqui, prepara o teu e vamos para mais um dia de Lectio Divina. Hoje, 12 de setembro, olha, dia do Santíssimo Nome de Maria, dia de festa para a igreja. Primeira leitura, Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 15, Evangelho Lucas capítulo 6, versículos 12 a 19. Vamos começar rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, Colossenses capítulo 2, versículos de 6 a 15. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim nele andai, arraigados nele, nele edificados e apoiados na fé, como aprendestes, e transbordando em ação de graças. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações da filosofia, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo, e não segundo Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele fostes levados à plenitude. Ele é a cabeça de todo o principado e de toda a autoridade. Nele fostes circuncidados, por circuncisão não feita por mão de homem, mas pelo desvestimento da vossa natureza carnal. Essa é a circuncisão de Cristo. Fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Vós estáveis mortos pelas vossas faltas e pela incircuncisão da vossa carne, e ele vos vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou em detrimento das ordens legais o título de dívida que existia contra nós e o suprimiu pregando-o na cruz, na qual despojou os principados e as autoridades, expondo-os em espetáculo em face do mundo, levando-os em cortejo triunfal. Palavra do Senhor, graças a Deus. Versículo 6 e versículo 7 são uma ordem. Olha, portanto, assim como recebestes Cristo Jesus o Senhor, olha a ordem, assim nele andai. Nele andai. Então, é como eu falava, como a gente meditava nos dias anteriores. Não me basta ouvir a palavra de Deus, achar a palavra de Deus bonita, se sentir tocado pela palavra de Deus. Não. É preciso que eu andai nele. Ou seja, a minha vida precisa estar em comunhão com Cristo. A minha vida precisa ser uma vida vivida segundo a ação do Espírito Santo. E não de qualquer jeito, de qualquer forma, ao sabor das minhas escolhas. A minha vida precisa de uma autoridade com A maiúsculo, que é Cristo. A minha vida precisa de um diretor, de um governador. E quem deve governar a minha vida? Nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio da ação concreta do seu Santo Espírito. E como isso se dá? Se eu ando nele, na graça dele, se eu vivo a minha vida cheio da graça de Deus, arraigados nele, cheio do Senhor, e não numa vida ausente da graça, uma vida no pecado que me faz caminhar em descomunhão com Deus. E aí no final ele diz, olha a ordem do final, e transbordando em ação de graças, ou seja, tendo aquele coração que louva, que dá graças por tudo. Pessoal, tem coisa pior do que você estar perto de uma pessoa que reclama de tudo? Tem coisa pior que você, na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio, no seu cursinho, na sua faculdade, você conviver com uma pessoa que reclama de tudo, que vê defeito em tudo, que vê problema em tudo. Às vezes você é essa pessoa. E você sabe que muitas vezes no dia nem você se aguenta. Porque é muito ruim você conviver com pessoas que murmuram o tempo todo. Ao contrário, quem caminha na graça de Deus transborda em ação de graças. Aprende e vive essa grande bênção, essa grande graça, esse grande dom do Espírito Santo que é em tudo dar graças a Deus. No bom e no ruim. Na alegria e no sofrimento, na conquista e na privação, transborda em ação de graças. Por quê? Porque é um coração cheio de esperança, porque é um coração cheio do Espírito Santo. Mas quando a gente vive no pecado, fruto das más escolhas, por vezes a gente caminha e murmura. E quando a gente não murmura, quando você não é essa pessoa que reclama de tudo, mas é uma pessoa reclamona. Vez ou outra você está ali reclamando. Olha que grande graça o Senhor quer nos dar através da sua palavra hoje. De cessar com esse espírito de murmuração. De caminhar nele, arraigado nele, transbordar em ação de graças. Peçamos essa graça ao Espírito Santo. Senhor, eu quero andar em Ti de tal modo que eu transborde, que o meu coração transborde em ação de graças. Não é ser um bobinho. Não é ser aquele bobinho que vai estar rindo de tudo. Mas é aquela pessoa alegre, que possui essa alegria com A maiúsculo, que é dom do Espírito Santo. E é uma ordem. Nele andai, arraigados nele, apoiados na fé, transbordando em ação de graças. E a advertência, ele dá uma ordem e aí ele vai e faz uma advertência. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações, segundo a tradição dos homens, segundo os elementos do mundo e não segundo Cristo. Pessoal, aqui a referência para o nosso contexto de vida, as ideologias. As ideologias são vãs, são enganosas, são falsas ideias, que são fundamentadas no entendimento do homem, na tradição do homem e não segundo Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque a graça de Deus, ela é diferente, ela se distingue das ideologias humanas, das ideologias mundanas. Por quê? Porque o amor caridade, o amor ágape, o amor pessoa que é Jesus Cristo, não é esse amor ideia, que quer reduzir esse amor que nos salva, esse amor que nos faz transcender para o céu, a uma realidade terrena, material, não. E na palavra de hoje o Senhor vai nos ensinar isso, tanto na primeira leitura, quanto no Evangelho. Tomai cuidado para que ninguém vos escravize por vãs e enganosas especulações segundo os elementos do mundo. Não, e não segundo Cristo. Que nós sejamos alimentados, nutridos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que São Paulo vai dizer, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, qualquer ideologia, qualquer ideia, qualquer filosofia que quer transformar Jesus em algo que ele não é, desconfie. Jesus é Deus. Jesus é Deus. E por mais que Jesus seja Deus e queira, por mais que Jesus queira ser nosso amigo,
Nós nunca podemos perder de vista isso. Jesus é divino, Ele é Deus, Ele é a plenitude de toda a divindade. Todo mundo celeste, todo mundo criado, ressignificado a partir da sua encarnação e da sua ressurreição. É Ele a revelação integral do Pai. Então, Jesus é Deus. Jesus não é nosso chapa, né? Jesus não é uma pessoa massa, um revolucionário, um espírito evoluído. Não. Jesus Cristo, nosso Senhor, é Deus. Filho de Deus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade. Santíssima Trindade que nós cremos. Um só Deus em pessoas três. Portanto, peçamos essa graça ao Espírito Santo. De fazer cair por terra toda falsa ideia que foi plantada no nosso coração e que queira transformar Jesus em algo que Ele não é. Jesus Cristo, nosso Senhor, é Deus e devemos tratá-lo como Deus. Eu quero ser amigo de Jesus, eu quero ser amigo de Jesus. Queira ser amigo de Jesus, mas nunca perca de vista essa verdade. Ele é a plenitude de toda divindade e quem está dizendo isso não é Vitor, é a palavra de Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nunca percamos de vista, eu quero ser amigo de Jesus, mas Ele é meu Deus e Ele é meu Senhor. Deve o meu respeito, a minha adoração, a minha continência, a minha reverência maior, a minha homenagem, a minha conversão. Aí ele diz, nele fostes circuncidados pelo desvestimento da vossa natureza carnal, pela paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não tirou apenas um pedaço do nosso tecido, mas Ele nos desvestiu de toda a nossa natureza carnal. Em Jesus, Jesus quer que deixamos de viver pela nossa carne e passamos a viver pelo Espírito Santo. Deixemos de ser um homem da carne, passamos a ser um homem do Espírito, um homem que vive segundo o coração de Deus, um homem que vive segundo a ação concreta do Espírito Santo, uma mulher que toda vez que vai tomar uma decisão, pede a graça de Deus, para rezar, para tomar a decisão certa, para fazer a escolha segundo a vontade de Deus. É isso que o Senhor quer fazer conosco, fazer com que a gente deixe de ser governado pela nossa carne e que a nossa carne seja governada, dirigida, a nossa vontade seja educada e fortalecida pela ação concreta, contínua do Espírito Santo em cada um de nós. E ele diz, vós estáveis mortos e ele vos vivificou. Gente, nosso Senhor quer nos dar uma vida nova, quer nos tornar um homem novo, quer te tornar uma mulher nova. Possamos tomar posse dessa graça, abraçar, é a palavra de Deus que está nos inflamando. Ele nos perdoou todas as nossas faltas, apagou o título de dívida que existia contra nós e o suprimiu, fazendo o quê? Pregando na cruz. Portanto, pela paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos perdoados, nós estamos justificados e precisamos tomar posse desta graça, deste homem novo, desta mulher nova que o Espírito Santo quer realizar em cada um de nós e viver como quem de fato foi perdoado e justificado por nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, Lucas, capítulo 6, versículo 12 a 19. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Depois que amanheceu, chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor.
Desceu com eles e parou num lugar plano, onde havia numeroso grupo de discípulos e imensa multidão de pessoas de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja, primeira coisa que Jesus faz aqui, o Evangelho é a escolha dos 12 apóstolos, das 12 colunas pelas quais a igreja prossegue após a fundação do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha o versículo 12. Ele foi à montanha para orar e passou a noite inteira em oração a Deus. Gente, Jesus é Deus. Ele é Deus. Mas ele se retirava para rezar, para fazer a sua oração e estar em comunhão com o Pai. Antes de todas as tomadas de decisões muito importantes, o Senhor subia a montanha para orar. E esse subir a montanha é escolher um espaço favorável. Subir a montanha não é deitar na cama para rezar. Porque deitar na cama para rezar é fazer aquela oração da noite para dormir. Mas se você só reza deitado, você não está subindo a montanha, você está descendo a ladeira. Por quê? Porque facilmente você vai dormir. A verdade é essa. É estar num ambiente favorável. Então, é fazer um oratório no seu quarto, na sua casa, no seu ambiente de trabalho. Em algum momento, subir a montanha é se retirar, é calar o barulho exterior, para tentar calar o barulho interior. Para quê? Para ouvir a Deus, para falar com Deus. E Jesus ensina com um exemplo, porque, como eu disse, ele é Deus, mas Jesus, ele tinha essa consciência, ele tem essa consciência, sendo Deus e Senhor, ele é líder e quer ensinar aos seus liderados. Então, Jesus ensina pelo exemplo. Antes de toda tomada de decisão muito importante, ele se retirava para orar. Peçamos essa graça ao Espírito Santo. Hoje a gente tem tantos espaços que nos proporcionam esse subir a montanha. O que é que nós precisamos fazer? Executar. Encontrar esse espaço favorável e fazer as nossas orações. Nós fazemos isto. Antes de tomar uma decisão, a gente para rezar e perguntar a vontade de Deus e pedir que Deus nos abençoe e ilumine a nossa inteligência de tal modo que a gente tome a decisão correta. E a decisão correta é o quê? É a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é a melhor vontade que poderia existir para as nossas vidas. Porque a nossa visão é parcial. A nossa visão, ela é limitada. A de Deus não. Deus enxerga além do que nós podemos enxergar. Então, você, quando vai fazer uma escolha, vai tomar uma decisão, você tem esse costume de parar para rezar? Ou você mete o pé e diz, Senhor, abençoa? Eu e você, a gente precisa fazer esse exercício diário, contínuo. Subir a montanha. Senhor, me abençoa para que eu possa bem escolher. Porque muitas vezes a gente arruma um sofrimento que nem era necessário arrumar. Por quê? Porque é fruto e consequência das nossas más escolhas. Escolhas que foram tomadas sem a graça de Deus. E o Senhor aqui vai escolher os 12 apóstolos. Olha que importante. O que é que ele faz? Sobe a montanha para orar e passou a noite inteira em oração. Ou seja, nosso Senhor fez uma vigília. Aí eu lhe pergunto, você que tem 10 dias de caminhada, você que tem 50 anos de caminhada, quando você vai escolher, tomar decisão, você faz vigília? Aliás, você faz vigília no cultivo da sua vida interior? Importante. É importante a gente rezar sem pressa, com demora, numa postura de quem de fato quer falar para Deus, mas mais do que falar, quer escutar ao Senhor. Aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né? Então, outra coisa, Jesus ele não se escusa de escolher.
Ele desce a montanha, chama os discípulos, que eram numerosos discípulos, e escolhe 12. Ou seja, ele escolhe. Jesus quer ensinar também o quê? Que a gente precisa ter maturidade para acolher as escolhas de nosso Senhor. Quantas vezes a gente não tem maturidade para lidar com aquilo que o Senhor escolheu para nós? Seja na nossa vida religiosa, na comunidade, no grupo de oração, na obra, na paróquia. A gente faz biquinho, a gente fica olhando de ladinho, a gente preferia que fosse outra escolha. Não, a gente precisa pedir a graça ao Espírito Santo de que, Senhor, me torne um homem maduro, me torne uma mulher madura, que seja capaz de lidar bem com as escolhas que o Senhor fez, na circunstância em que eu estou inserido. Porque tudo que acontece nessa vida, absolutamente tudo, ou é ação de Deus, ou é permissão. Ou ele age diretamente, ou ele permite que aconteça. E Deus não permite que nenhum mal aconteça, se não seja para desse mal tirar um bem maior. Portanto, possamos pedir essa graça ao Espírito Santo, de amadurecer de tal modo para acolher e preferir as escolhas de Deus e preterir as nossas próprias escolhas. Essa graça, pedir essa graça ao Espírito Santo de quê? Diante de toda e qualquer tomada de decisão importante, grave, nós nos retirarmos para rezar. Pedir essa graça de cultivar a vida interior, de construir uma vida de oração diante da nossa realidade, da realidade que se impõe na nossa vida. Por quê? Porque Jesus, nesse evangelho, ele nos ensina com o exemplo. Olha o final. Ele diz aqui, né? No versículo 18. Tinham vindo para ouvi-lo uma imensa multidão de pessoas. Tinham vindo para ouvi-lo e ser curados de suas doenças. Ou seja, as pessoas procuraram Jesus para ser curados de suas doenças. Os atormentados por espíritos impuros também eram curados. Porque essa é a pedagogia do nosso Senhor conosco, né? Nele nós somos curados para depois sair em missão. E ao versículo 19, para concluir a nossa lectio divina do dia de hoje. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía uma força que a todos curava. Pessoal, preste atenção. Quando a gente está vivendo na graça de Deus, quando a gente tem vida de oração, quando a gente tem vida sacramental, confissão, eucaristia, oração pessoal, lectio divina, no básico, no simples que nos é devido. Quando a gente faz isso com consistência, com disciplina, transborda de nós assim, ó. Sai da gente, assim como saía de Jesus, uma força que é capaz de curar e transformar a vida de quem está ao nosso redor. Quando estamos vivendo plenamente na graça de Deus, repito, cultivo da vida interior, vida sacramental, a nossa vida muda de tal modo que a graça de Deus começa a alcançar os corações de quem está ao nosso redor, sem que a gente precise dizer absolutamente nada. As pessoas vão tocando na nossa realidade, vão tocando na realidade da nossa existência, e nós passamos a ser essa presença de Cristo na vida do outro. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.